Quem quer ouvir uma palavra da parte de Deus? Amém. Glória a Deus. João capítulo 4 diz assim: Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu não sei se vocês se já chegou até vocês essa história, mas algumas pessoas dizem que o fato essa mulher samaritana é uma mulher que tinha quantos maridos? 5, e estava tentando pela 6ª vez. Não sei se vocês já ouviram falar, está na moda agora, dizer que essa mulher, na verdade, não tinha 5 maridos. Eram 5 deuses. Quem já ouviu essa história? Um ali, outro ali, pouca gente. Bom, vamos tentar resolver esse rolo aqui. Na verdade, essa mulher... É o seguinte, por que judeus e samaritanos não se davam? Judeus e samaritanos não se davam por conta de um problema que aconteceu no 2º livro dos Reis, capítulo 17. E aí, para isso, a gente tem que ir lá no texto. No 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, diz assim, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, número 1, Cuta, número 2, Ava, número 3, Ramate, número 4, e Sefarvaim, número 5. Trouxe gente desses lugares e fez habitar nas cidades de Samaria. 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. 29. Cada uma dessas nações, são quantas nações? 5. Cada uma dessas nações fez ainda seus próprios deuses nas cidades em que habitavam. E puseram nos santuários altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia, número 1, trouxeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartá, que os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque, Anameleque, os deuses de Sefarvaim, não temiam. Eles temiam também ao Senhor, mas tinham seus próprios deuses. E aí é o seguinte... Está na moda dizer agora que essa mulher não tinha 5 maridos. Era mentira da barata. De onde eu tiro essas coisas, né? Bom, era mentira. Não tinha 5 maridos. Essa mulher, ela tinha 5 deuses. Ela servia 5 deuses, diferentes. Bom... Eu já vi heresias sobre a pregação de pessoas pregando sobre essa mulher, e a mais grave que eu tinha visto era a do pastor esquerdista, o Ed Renekiewicz, falando coisas pornográficas a respeito de Jesus e essa mulher. Que se você tiver estômago, dá um Google que você vai achar, é bem fácil, e nojento, e herético. Mas agora, essa heresia de que essa mulher, na verdade, não tinha maridos, mas ela tinha deuses, só porque o pessoal de Samaria era provindo de 5 lugares, e cada um desses lugares tinha seus próprios deuses. Bom, em primeiro lugar, essa sequência não tem lógica alguma. Vai aqui uma pitada apologética antes da pregação.
Cada uma dessas nações trouxe seus próprios deuses e passaram a servir a esses deuses enquanto habitavam em Samaria. Babilônia trouxe Sucote e Benote, que aqui já sugere um plural. O hebraico, tudo que termina com ot é plural feminino. Então esse deus eram na verdade deusas. Então já quebra a ideia dos 5. Mas vamos para frente. O de Cuta trouxe um chamado Nergal. O de Ava trouxe 2. Um chamava Nibaz e outro chamava Tartak. Então o de Sefarvaim trouxe 2 também. Um chamava Adrameleque, outro chamava Anameleque. Quer dizer, não são 5 deuses, são vários. Eram apenas 5 nações, se me faço entender. Eram apenas 5 nações, mas essas 5 nações trouxeram um cabedal de deuses que não dá para saber exatamente quantos. Se você contar que tem 7, mas na verdade o primeiro aparece sempre no plural. Então vamos pensar assim, seria uma curiosidade bem legal, né? Poxa, mas é que os números não batem. Então, primeiro, os números de deuses não batem com os 5 maridos da mulher. E, além disso, o texto bíblico deixa claro que, se a gente está trabalhando, segundo Reis 17, 29, diz assim, ó, porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam e puseram nos santuários altos. Cada nação tinha ou mais dos seus próprios deuses. Não é que os samaritanos honravam todos os deuses. Imagina que aqui no Brasil, agora a gente está recebendo pessoas vindas da Venezuela e tal. Então lá são outros ídolos. A pessoa vem aqui para o Brasil com esses ídolos, mas quem adora Nossa Senhora da Aparecida, porque conhece a venezuelana que é idólatra de outra Nossa Senhora de não sei o que lá, ela não vai passar a rezar para aquele ídolo, entende? Ademais disso, a conversa entre Jesus e a mulher ficaria muito desconexa se o assunto ali fossem deuses, porque no momento em que Jesus mandou que ela trouxesse o marido, ele estaria pedindo que ela trouxesse os ídolos para falar com ele. Já não combina também. E por último, o tempo verbal empregado por Jesus, a mulher diz assim, Jesus fala assim, então chama o teu marido e vem. A mulher fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela, dissestes bem, não tem. Jesus começa uma construção verbal no pretérito perfeito. Ele diz assim, dissestes bem, não tenho marido. Mas 5 maridos tivestes. E esse tivestes, esse pretérito perfeito empregado por Jesus ao se referir aos 5 maridos, é no passado. Não é que ela tem esses maridos ainda, entende? Não é, se fossem deuses, esse tempo verbal não ia dar certo. E isso deixa as coisas claras no verso 18. Jesus diz assim, porque 5 maridos já tivestes, e o que eu agora tem, não é teu. Obviamente, Jesus está falando, olha, você já teve 5, o pretérito é perfeito, o pretérito perfeito, a diferença do perfeito e do imperfeito é que do imperfeito dá tempo de reverter. Então, o que Jesus emprega ali é um passado que ela já teve esses 5, ela não tem mais esses 5. O que ela tem agora é 1, e esse 1 não é oficial. Bom, desfeita essa questão, então quando você ouvir falar, se você der um Google, você vai achar isso que eu estou falando, que essa mulher, na verdade, não tinha 5 maridos, mas eram 5 deuses. Mas é mentira, é uma heresia. Essa mulher era uma divorciada de vários maridos, vinda de vários divórcios, e desfeita essa questão, vamos ao texto. Aqui está Jesus Cristo iniciando seu ministério, se apresentando pela primeira vez como Messias. E de todas as possibilidades do mundo, Jesus escolhe a menos provável. Porque veja, de todas as regiões do mundo, ele escolhe a Palestina. De todas as regiões da Palestina, o norte de Israel, desculpa, eu não quero ser aqui, tem um nome novo agora para falar quem não gosta de quem é de outro estado. Como? Xenofóbico. Não sou. Mas de todos os estados do Brasil, os do norte são os mais pobres. O PIB, o IDH é o menor. Lá em Israel era mais ou menos isso. De todas as cidades, ele vai para o norte. E de todas as cidades do norte, Samaria
os samaritanos não tinham sangue judeu. E de todos os lugares de Samaria, um poço. E de todos os cidadãos de Samaria, uma mulher. Veja o paradigma que Jesus está criando. Uma mulher. Na época, as mulheres não tinham voz, vez. E para completar, de todas as mulheres, uma que tinha sido divorciada 5 vezes, estava tentando pela 6ª. Eu acho que isso explica porque as pessoas querem substituir os maridos da samaritana por deuses pagãos. Porque o divórcio é um tema indigesto para nós religiosos. O divórcio é um tabu na nossa igreja brasileira. E para não... Pode ser que não seja para mim um tema indigesto, porque eu vivo com a mulher da minha mocidade até hoje, mas eu sei que o tema é indigesto. E seja como for, aqui está Jesus, se apresentando como Messias, pela primeira vez, para uma mulher divorciada diversas vezes e samaritana. E é para ela que Jesus se revela a primeira vez, dizendo: eu sou o Messias. E o fato de Jesus escolher uma pessoa tão complexa para se revelar, nos dará uma visão sobre alguns pontos. Primeiro, a condição que ela nasceu. Segundo, a vida que ela viveu. E terceiro, o disfarce que ela escolheu. A condição que ela nasceu, primeiro ponto, a condição que ela nasceu samaritana, então ela nasceu condenada a nunca entrar no templo de Deus. Samaritanos não podiam entrar no templo. Segundo livro dos Reis 17, 24. Esdras, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Neemias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Esses textos deixam claro que um samaritano não entra no templo. O máximo que ele pode entrar é no pátio dos gentios. Essa mulher nasceu condenada a nunca pisar em solo sagrado na vida. Só por ser uma samaritana. Veja, ela não pediu para ser samaritana, mas ela nasceu assim. E por causa dessa diferença de 15 quilômetros, se ela nascesse 15 quilômetros para lá, entende? Por causa disso, ela não poderia entrar no templo, nunca. Ela podia se batizar quantas vezes quisesse, ela podia cantar a melhor música, ela podia fazer esmolas, ela não era bem-vinda no templo. Ela já nasceu condenada pela religião. E é um contrassenso, porque essa religião que a condena é a verdadeira. Tipo, pensa assim, a religião de Deus nunca permitiu que essa mulher entrasse no templo. Nenhuma vez. E o que os samaritanos fizeram ou faziam sobre isso? Eles começaram uma religião paralela ao judaísmo. Se você der um Google e colocar assim, a religião dos samaritanos, ela existe até hoje. Eles construíram uma sinagoga, eles constituíram sacerdotes, eles realizavam sacrifícios, eles cantavam, eles oravam, tudo à parte. Tipo assim, já que a gente não pode entrar lá, a gente faz o nosso aqui. E essa religião é uma religião tipo 2, é uma religião paralela, não oficial. E essa mulher cresceu ali. Cantou nas crianças ali. Fez parte do coral dali. Ela fez parte da escolinha das crianças ali, no meio de uma religião bem intencionada, porém mal vista. O que ela aprendeu com os pais não impediu suas tragédias. Porque ela casou, mas não deu certo. A culpa era dela? Não sei. Uma parte certamente. Mas ela foi em frente. Tentou de novo. Mais uma decepção. Mais uma razão para andar de cabeça baixa. Mas ela foi em frente. E conheceu um rapaz e sentiu que daquela vez seria tudo diferente. Mas não foi. A culpa era dela? Não sei. Certamente uma parte, pelo menos. Seja como for, ela agora tem motivos para sair definitivamente das redes sociais,
da época, que nem tinha, só para a gente pensar. Ela se fecha para as amizades. E ela prefere cuidar dos filhos deixados pelos maridos que na época não tinham grandes responsabilidades ou obrigações sociais como é hoje. Foi assim que ela conheceu mais uma pessoa. E ela sentiu que tudo era diferente. Mas não foi. E essa foi a vida dessa mulher. A vida que ela levou fez dela uma pessoa estigmatizada, rotulada, marcada. Escolhas erradas, tentativas frustradas. Ela resolveu se fechar. Ela então decidiu ser dura com as pessoas. Dura, cara fechada, sisuda. Você viu como ela tratou Jesus quando Jesus chegou? A gente não leu até lá, mas Jesus chega e fala: mulher, dê um pouco d'água. Ela fala: como assim, sendo você judeu, me pedes a mim que sou samaritana? Você nem tem com o que pegar. Ela escolheu uma máscara para enfrentar a vida, para enfrentar as pessoas e para enfrentar a religião na qual ela não foi bem-vinda, porque não nasceu no berço certo, com o sangue certo. Ela é vestida dessa máscara que ela leva a vida, é vestida dessa máscara que ela fala com Jesus. Munida dessa máscara, ela enfrenta os diálogos sobre Deus, sobre homens, sobre a família, sobre a vida, com essa máscara que mais um diálogo começa aqui no Poço. Mais um diálogo, mais um dia, é com essa máscara que ela vai a mais um culto, se ela frequenta, não sei se ela frequenta. E aí ela descobre, segundo ponto, correndo contra o tempo, né? No Evangelho, é tudo sobre você. No Evangelho, é tudo sobre você. Quando você entende isso, e começa a ler a Bíblia, Deus começa a falar com você. A voz de Deus começa a ser ouvida quando você abre a Bíblia, entendendo que o que você vai ler é sobre você. Porque essa mulher, ela tem os ingredientes que eu e você também temos. Porque como ela, eu e você também nascemos condenados. Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós também nascemos indignos. Como essa mulher, você também nasceu pecador. E pecador que é pecador não tem acesso a Deus. Como essa samaritana, você também não pode entrar no santuário de Deus. E eu não estou falando de igreja evangélica, que igreja evangélica e santuário de Deus são coisas diferentes. Agora, minutos atrás eu falava dos pontos da vida dessa mulher. Primeiro, a condição que ela nasceu. Segundo, a vida que ela viveu. E terceiro, o disfarce que ela escolheu. A condição dela é a mesma sua, é a mesma minha, é a mesma nossa. Nascemos pecadores e o pecado faz divisão entre nós e Deus. A vida que ela escolheu é a mesma que eu e você escolhemos. Nós também falhamos, nós também tentamos de novo, nós também caímos, nós também juramos que não ia repetir, repetimos, nós também tentamos e nós também caímos. E o disfarce que essa mulher escolhe também é muito parecido com o nosso. Ela escolheu ser durona, a gente também escolheu. Desenvolvemos o nosso próprio arsenal de desculpas e disfarces sobre a nossa decepção com Deus ou sobre Deus. Levantamos a guarda, fomos em frente, seguimos a vida. Essa mulher vinha de experiências e essa mulher é toda armada quando Jesus começa a falar. Acho que ela está cansada de ser julgada e julgada e julgada quando chega num ambiente. Ela está cansada de ser medida, escaneada de cima a baixo quando chega no mercado, na farmácia, na padaria. Ela está cansada de ser o motivo das conversas de canto de boca das mulheres que tiveram a sorte de ter um só marido. Por isso ela vai ao poço meio-dia.
Por isso ela vai no poço com sol e não de manhãzinha como as outras mulheres. Porque enfrentar o sol de 50 graus é barato. Para não ter ninguém para encher o saco. Desculpa a expressão. Muitos de nós também nos mantemos assim. Escondidos, entrincheirados, disfarçados, buscando nos saciar do nosso próprio jeito, no nosso horário, da nossa forma e no endereço que a gente escolheu. Essa mulher tem vergonha de falar bom dia para alguém. Essa mulher tem vergonha de iniciar um diálogo com alguém. Essa mulher tem vergonha de olhar nos olhos de outra pessoa. Porque a vida dela foi um fracasso. Sua vida sentimental foi um fracasso, agora ela é uma mulher que não tem muito vida social. Se tornou uma pessoa que foge ao convívio. Por isso, na hora que o sol está mais forte, ela vai ao poço para se saciar. Encher seu cântaro, do jeito dela, na hora dela. E Jesus olha para ela e enxerga uma mulher se esquivando. Ela é dura. Quando Jesus fala, ela responde com dureza, ela é áspera. Mas Jesus enxerga uma mulher se esquivando. Ele olha para ela, e ao invés de enxergar uma mulher carrancuda e dura, ele enxerga uma mulher frágil se disfarçando. Então ele provoca o diálogo, mas encontra uma mulher se esgueirando de uma conversa direta. Quem lê o texto pode ter a impressão que ela está no ataque, mas ela não está. Quem lê o texto imagina a situação, pode ter a impressão que ela está sendo dura demais, mas é só casca. Isso aí é um mecanismo de defesa. Ela não é tudo isso. Ela não é durona, ela não tem essa carapaça dura. Ela age assim para que a verdade não apareça. E a verdade é que ela é uma mulher frágil. Na verdade, ela está se fazendo de dura, mas ela não é. Se ela fosse durona, como quer que pareça, ela não teria acreditado em vários homens. Se ela fosse durona mesmo, ela não teria se entregado tão facilmente. 6 vezes. Uma mulher que se entrega 6 vezes num relacionamento público, não é durona. Se ela fosse blindada do jeito que ela quer que pareça, ela não teria chorado tanto, nem tantas vezes. E se ela fosse fechada, ela não estaria lá. Se ela fosse aquilo que ela queria que as pessoas achassem, ela não choraria à noite. Ela quer mostrar que ela é durona, mas na verdade ela é uma mulher simples, frágil. E legal, porque ela caiu na conversa dos caras. Ela não é aquilo tudo. É só uma mulher frágil tentando se esconder. É só uma pessoa fragilizada tentando manter a pose. Esperta demais. Carente demais. Ali ela está se fazendo de dura, ali ela está se fazendo de forte, e Jesus, que é Deus, que a fez, já estava acostumado a lidar com a dureza como aquela mulher. A maioria dos pecadores que Jesus libertou eram assim, duros demais e frágeis demais. Você era assim. Lembra que você era durão? Você era durona quando falava de Deus? Você tinha o seu próprio arsenal de desculpas. Não, porque comigo uma vez, não sei o quê. Não, porque eu não concordo. Não, porque eu não sei o quê. A maioria dos milhões que nesse momento estão de mãos levantadas ou joelhos dobrados, louvando o nome do Senhor numa igreja agora, eram assim. E para pessoas duras como essa mulher, duras entre aspas, Jesus oferece uma água diferente. E ele fala para ela sobre essa água que, entrando em contato com o sedento, automaticamente transformaria seu interior. E ele fala que essa água mataria a sede eternamente. E ela diz: Senhor, então eu preciso dessa água. E ele segura a promessa: então chama teu marido e vem que eu vou te entregar essa água.
E aí, quando ela ouve falar do marido, ela fica frágil. Ela baixa a cabeça. E escolhe dizer: eu não tenho marido. Às vezes, a gente escolhe dizer coisas que não são verdade. Porque a gente quer esconder uma realidade. Às vezes, quando alguém pergunta, alguém aperta o botão X, você escolhe, você prefere falar uma coisa que não reflete a realidade. Porque você quer esconder uma situação. E ela diz: eu não tenho marido. Então Jesus mostra a ela que ele sabe mais sobre ela do que ela mesma. E Jesus diz assim: boa resposta. Disseste bem, não tenho marido. Porque a sua certidão tem muitos carimbos, né, dona? A senhora já teve 5 sobrenomes diferentes, e a senhora já mudou em 5 casas diferentes, a senhora tem filhos de pais e sobrenomes diferentes. E o homem que está em casa esperando a senhora chegar com essa água, não te deu um sobrenome ainda, né? Não é nada firme. Não é nada firme. E aí, essa mulher entendeu o que eu vou chamar de terceiro ponto. Que a graça de Deus é inclusiva. A graça de Deus é inclusiva. Aqui está Jesus Cristo falando com uma mulher condenada pela religião, divorciada 5 vezes, e que vai se tornar missionária. Pastor, como assim? Ela é a primeira que vai sair em nome de Jesus, chamando pessoas para ouvir o Evangelho. É a primeira. É a primeira. Não é um homem, não é um fariseu, não é um presbítero, não é um pastor. É uma mulher, divorciada 5 vezes. E não eram deuses, eram homens. E tentando pela 6ª vez e não era firme. E essa mulher recebe a revelação de Jesus. E essa mulher vai se transformar em missionária. Essa durona, ela vai sair de casa em casa. Essa que não cumprimenta ninguém na feira, que anda olhando para baixo, ela vai sair de casa em casa, gritando sobre Jesus. Ela vai trazer centenas de pessoas até aquele poço. Logo ela, que não tinha coragem de dizer bom dia numa padaria. Logo ela, que não tinha a mínima condição de desenvolver um diálogo com uma outra pessoa, porque ela preferia ir ao poço sozinha. Logo ela, a mal falada na boca de todos. Sabemos o texto. Sabemos como vai terminar. Que ela vai entrar na rua, gritando para todos. Ela vai. Ela vai. Essa mulher vai bater de porta em porta. E ela vai bater em portas que ela nunca teve coragem de bater. E ela vai falar com pessoas que ela nunca teve coragem de cumprimentar. E ela vai pregar para pessoas que ela nunca teve coragem de olhar nos olhos. E quando isso vai acontecer? Quando o encontro entre ela e Jesus chegar no auge. E qual é esse auge? É o versículo 28. Quando a mulher deixou o cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? E saíram então os homens daquela cidade e foram ter com Jesus. Pastor, mas quando isso aconteceu? No versículo 26, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Não entendi, não entendeu? Isso acontece quando Jesus se revelou a ela. Quando Jesus se revelou a ela, essa mudança aconteceu. E essa mudança, Jesus se revelando a você, é transformadora. Você pode vir da tribo urbana que você quiser. Você pode vir com os trejeitos que você quiser. Você pode vir com o passado que você escolheu viver. Você pode ter vindo com o vício que você decidiu. Você pode... Quando Jesus se revela, uma mudança acontece. Ela percebeu que para Deus, ela não era preterida. Ela era preterida pela religião. A religião deixou ela de lado. Mas Deus, não.
Ela percebeu que mesmo nascendo samaritana, mesmo nascendo com aquela coisa dentro dela de não ser judia, de não ser da religião de Deus, Deus falou com ela. Ela descobriu que mesmo sendo divorciada várias vezes, Deus continuava interessado nela, a despeito da sua infelicidade emocional. Ela descobriu que mesmo refugada da religião de Deus, o Deus da religião continuava a amando. E foi assim que nasceu a primeira missionária do cristianismo na Bíblia. E foi assim que ela deixou seu cântaro e partiu. Eu disse que eu queria pregar normal hoje o tempo, mas não dá. Então tem que encerrar. Mas e aí, quando é que a gente deixa o nosso cântaro e parte? Quando é que a gente sai de um encontro com Jesus igual essa mulher saiu? Missionária, enviada, transformada. Quando é que nós saímos de um encontro com Cristo missionários? Quando é que nós saímos de um encontro com Cristo cheio de tarefas na obra de Deus? Chega de ser vagabundo espiritual. Chega. 2023 está chegando e você vai ser o quê em 2023? Capengar ao mesmo tempo que foi capengando agora? Não! O encontro com o Jesus da palavra há de ser um encontro transformador. Nós estamos falando de Deus. Pastor, mas assim como aquela mulher, eu também tenho um monte de predicados, mas Deus pode tudo, e o improvável acontece, e é isso que aconteceu no encontro entre Jesus e essa mulher. Por que uma samaritana? Por que uma divorciada? Eu não sei, Ele escolheu assim. Ele está chamando os improváveis de uma vida de jogada às traças, a uma vida de missão dentro do Evangelho. Uma mulher samaritana, divorciada várias vezes, se torna missionária. O que é que Deus, o que é que Jesus pode fazer na tua vida, se você decidir largar o cântaro agora e sair desse encontro diferente? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, chegou a hora do nosso batismo. Nós temos o último batismo do ano, que vai acontecer agora. Algumas pessoas que vão descer as águas do batismo, por favor, eu estou contra o relógio. São quantas pessoas? 10. Obrigado. À medida que eu leio o seu testemunho, o seu depoimento, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Me chamo Hilda Ferreira de Oliveira, eu conheci a Jesus verdadeiro, o Jesus verdadeiro através do meu genro, Ney, e a minha neta Joyce. Após conhecer um pouco de Cristo, nossa amada bispa Silene e seu esposo Jorge, que fizeram visitas em minha casa, me fortaleceu e me trouxe paz. Resolvi me batizar buscando mais a Deus, reconhecendo que sem Ele nada sou. Quero buscá-lo cada vez mais e me entregar completamente a Ele. Sou grato a Deus e à minha família e a todos, e sinto uma mudança na minha vida desde que conheci Deus. Tenho paz, tranquilidade e a certeza de que Deus habita em mim, na minha casa e na minha família. Sou grato a Deus eternamente, grata, pois mesmo diante dos meus erros e falhas, aqui estou porque Ele me resgatou. Bom dia, pastor César e a todos os irmãos. Me chamo Maria de Lourdes. Aproximadamente há 19 anos atrás conheci o Evangelho e pouco tempo depois tive um encontro com Jesus. Logo me converti. Eu já tinha sido batizada mesmo sem entender quase nada sobre o assunto. Por muitos anos tive vontade de me batizar de verdade, dessa vez, entendendo o real significado do batismo. Só que a minha igreja não batiza, minha igreja só batiza por aspersão.
assistindo o pastor César, que é da rádio e tal, tive a ousadia de mandar uma mensagem e me apresentei a ele, e ele aceitou me batizar, tanto a mim quanto ao meu marido, e que, para minha surpresa, aceitou. Obrigado, pastor César, por nos batizar. Quero agradecer por tanta gentileza, que Deus continue abençoando. Está aqui a nossa irmã Maria, que é da igreja presbiteriana, que vai se batizar aqui, e o pastor autorizou, certo? Que ela queria se batizar por imersão, não por aspersão. Bom dia, paz do Senhor, pastor César, a todos. Eu sou Roger, tenho 35 anos, conheci o Evangelho através da minha esposa, Maria de Lourdes, com quem sou casado há 16 anos. Durante esse período sempre tive pouco interesse pela palavra de Deus, até cerca de 2 anos atrás, quando minha segunda filha nasceu, e a partir daquele momento senti no meu coração que já era hora de Deus me conectar com Deus e com toda meu Deus, irmão, e buscar a direção. Por esse motivo, venho humildemente aqui hoje para me declarar arrependido e dos meus pecados diante de Deus e tomar parte da igreja do corpo de Cristo. Obrigado, pastor César, por essa oportunidade. Está aí o Roger. Deus abençoe, querido. Há 3 anos atrás, voltei meus olhos para Deus e Ele me resgatou de uma vida triste e vazia, e foi através de um convite feito pela minha cunhada, Janaína, para assistir aos cultos da Genuína, e foi um desses cultos que Jesus tocou no meu coração. Hoje, vivo para Ele e por Ele, toda a honra e toda a glória sejam dados ao nosso Deus, pois sem Ele nada solta. É a Liliane, glória a Deus, Liliane. Andava perdido e Jesus me encontrou. Obrigado ao meu cunhado por me convidar para os cultos aqui na Genuína, pois foi aqui que Jesus tocou o meu coração e assim começou a minha transformação. Hoje vivo para agradar a Deus, para o Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. Está aí o Luiz Carlos, glória a Deus, meu irmão. Em primeiro lugar, são 38 anos de pura gratidão e certeza que tantos gostariam de sentir. Eu sempre senti assim, como aquele filho preferido. Eu, Michele Maciel Figueiredo, sempre me senti dessa forma. Algumas pessoas me denominam iluminada, cheia de luz. Eu sempre me denominei abençoada, me rendendo sempre ao meu Senhor. O Senhor sempre foi o motivo da minha felicidade, mesmo eu sendo a pior das pecadoras. A minha fé em Ti sempre me sustentou, me trouxe paz, serenidade, nunca me deixou sentir ansiedade, sempre se dedicou em aquietar a minha alma e mente, cansados, nunca me deixando sozinha, sempre com saúde, e especialmente no ano de 2021 tornou realidade o meu maior sonho, que sempre foi formar uma família, e mais uma vez seu amor perfeito me presenteou com o amor da minha vida, seu filho Tiago Maciel Figueiredo, que seguramente está cheio do Espírito Santo e está aqui comigo hoje, se batizando para a honra e glória do Senhor. E assim como sempre foi, o Senhor faz tudo certo, tudo por completo, me trazendo 2 filhos lindos, amorosos, carinhosos, que nos amam, nos respeitam como pai e mãe. O Mateus, de 16 anos, e o Miguel, de 6 anos, e ainda completando totalmente o meu maior milagre, me trouxe uma família muito grande, que aos poucos está se aproximando sob a sua graça, meu Deus. O Tiago e a minha... E trago aqui a minha gratidão e muito amor por cada um deles. Dona Vera, seu Dito, a Lia, que nos convidou para participarmos dessa comunidade, juntamente com seu esposo Ronaldo, Marcos, Vinícius, a Gabi, sobrinhos lindos, e ainda minha outra cunhada, Roberta, com seu filho Fernandinho, e o Cris, com seus filhos, enfim, todos que me receberam e me amam assim como eu amo grandemente a cada um deles. Não teria outra forma, não teria outra forma, meu Pai, de agradecer, a não ser te obedecer e seguir e adorar e me libertar de todo o meu antigo ser e nascer de novo. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar o meu coração com tua glória, eu já estou pronta. Te amo, meu querido e maravilhoso Deus. Está aí. Glória a Deus, querida.
Eu fui criada na doutrina da Igreja Católica, praticando desde pequena até os meus 16 anos. Aos meus 22 anos, comecei a conviver com a minha cunhada, a Lígia, que é uma grande família onde são cristãos. E desde então, sempre falaram do Evangelho de Jesus Cristo para minha família. No decorrer dos anos, congreguei por um período em 2 igrejas evangélicas. Durante esses anos, eu e minha família pudemos presenciar o mover de Deus em nossas vidas. No ano de 2020 foi quando intensifiquei a minha busca por Deus, dedicando-me mais ao jejum e à oração, e devido a minha mãe ter ficado muito doente, cumprindo a vontade de Deus, minha mãe partiu dessa terra e eu, após alguns meses, cometi o erro de deixar de congregar, retomando a caminhada em agosto desse ano. E para a honra e glória do Senhor, estou tendo a oportunidade de ser batizada nas águas. Está aí a Andréia, Deus abençoe. A minha vida era muito perturbada, eu não via motivo das coisas darem errado e vivia de acordo com as minhas vontades e desejos. Fui descendo cada vez mais em direção ao fundo do poço, ao lugar que fedia, era úmido, escuro e com muitas marcas de sofrimento e dor. Foi quando decidi me render e pedir ajuda a Deus. Prometi me arrepender e nunca mais decepcioná-lo. Foi quando ouvi passos e luz surgiu e a porta foi aberta e ali tive uma segunda chance. Com isso veio a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas dentro de uma academia de jiu-jitsu, no qual amo muito e sou grato, aos poucos eles foram me trazendo a palavra de Deus. No meio do caminho conheci uma mulher maravilhosa que hoje é minha namorada e sua família, na qual também amo muito, e por serem cristãos foram me mostrando o caminho para o reino de Deus. Assim decidi morrer para mim e nascer para Cristo, e hoje posso dizer que vivo em paz. Está aí o Vinícius. Deus abençoe, Vinícius. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de viver a sua glória, pela paciência de esperar um filho teimoso que sabe o caminho certo e resolveu não obedecer. Agradeço também agradeço também ao Gustavo, que sempre foi um grande amigo, e conselheiro, e me aproximou de pessoas com o mesmo propósito e que hoje também está disposto a renascer e renascer. Também agradeço ao Rodrigo Farol, que instrui-nos com tanto carinho, mostrando a palavra verdadeira e o significado de viver para Cristo. Hoje estou disposto a sacrificar minhas vontades e querer somente as de Deus, e um dia ainda possa ver a minha mãe nessa mesma comunhão conosco, aí o Leonardo. E por último, 5 anos atrás comecei a treinar jiu-jitsu por medo de apanhar. Porque eu queria ser melhor e mais forte. Depois de 10, 11 meses treinando, estava melhor, mas sentindo um vazio que nada preenchia. Quando um amigo da família me deu a oportunidade de entrar em uma outra escola de jiu-jitsu, que foi onde encontrei e fiz mais que amigos. E eles me reconectaram, acho que é isso, não, reconectaram com Jesus, e hoje, dia 17 de dezembro, 18, né? Decidi me batizar e dar esse passo na minha vida e renascer com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Agradeço a minha família, amigos, a partir de hoje serei uma nova criatura. Está aí o Vitor Hugo, Deus abençoe. Estes são os candidatos ao batismo nas águas que participarão da ceia do Senhor logo depois da experiência e da obediência ao batismo nas águas. Então, eu vou pedir aos irmãos que já devem estar apostos, o louvor já deve estar aposto também, porque a gente está contra o tempo, e depois do batismo a gente tem a ceia do Senhor. Amém, igreja? Estão contentes? Então aplauda o Senhor, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá.
coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Terminarmos o ano. Esse acho que foi o ano que mais tivemos batismo na nossa igreja. E glória a Deus por isso. Chegou a hora de nos envolvermos
com a obra de Deus, não só com as palavras, mas investindo na obra de Deus. E sempre na nossa igreja esse momento é um momento de muita consciência. Então agora você para, reflita, ore, busque uma direção a respeito do seu posicionamento, como tem sido, como vai ser agora. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós te louvamos em nome de Jesus, porque mesmo em meio a dificuldades e crises e situações que nós atravessamos nesse país, o Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Senhor, por isso, porque seus carinhos, o seu jeito de ser pai, de ser provedor, é fantástico, é maravilhoso. E nos mínimos detalhes nós podemos perceber, e sempre podemos, que é a tua boa mão que nos provê. Tu és o Deus que provê, o Jeová Jiré, que sempre provê na minha vida, às vezes na medida certa, mas o Senhor sempre provê. Agora, no momento do ofertório, eu quero investir junto com os meus irmãos na tua obra, para que essas portas continuem abertas e que em cada endereço da nossa igreja a gente continue dando bom testemunho de não pagar contas em atraso, de não termos problemas com ninguém a respeito dos compromissos financeiros da nossa comunidade. Em nome de Jesus, dirige, Senhor, esse homem e essa mulher a respeito do ofertório. Como deve se comportar? É dízimo, são votos que foram feitos, ofertas diferentes. O Senhor dirige. Tua palavra diz que cada um contribui segundo propôs no seu coração. Então, coloca no nosso coração agora como devemos nos comportar no momento do ofertório. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Se você não trouxe o dinheiro, mas tem o celular